Você tem alguns minutos para mim? Como é o papel da inteligência artificial no atendimento ao cliente? De que maneira a IA consegue entender o comportamento do cliente antes de chegar ao contact center? E o que é Customer Experience Interactions? Todas essas perguntas e outras mais serão respondidas por Ingrid Imanish. Ela é diretora de soluções avançadas da NICE. Então é isso. Depois da vinheta, fique conosco porque o papo is nice. É bom. Ingrid, bem-vinda à segunda temporada do Minutos Corporativos no FutureCon. É um prazer recebê-la aqui. Fique à vontade desde já. E, como eu estava dizendo antes, eu adoro receber mulheres, principalmente nesse setor, né, para poder falar sobre questões que, por enquanto, homens ainda dominam tanto, né? Então, assim, é duplamente maravilhoso ter você aqui. Bem-vinda e desde já, muitíssimo obrigada pelas informações com que você vai compartilhar com a gente. Excelente, Ana, obrigada pelo convite. Para a gente também é um momento sempre especial poder compartilhar aqui e conversar sobre assuntos tão interessantes e tão candentes aí, como inteligência artificial, né, e experiência do cliente nos dias de hoje. Exatamente. Já tocou no cerne aqui do negócio, né? Então, vamos começar falando sobre a questão da inteligência artificial. Então, ela ajuda as pessoas e as empresas em diversas funções e atividades, facilita e eleva a qualidade da experiência do cliente, quando falamos especificamente nas empresas. Então, como que é o papel da inteligência artificial da NICE no atendimento ao cliente? Bom, a NICE tem uma plataforma e fornece plataforma de atendimento ao cliente, né? Ela tem uma solução para Customer Experience, né, que se chama CX1, e essa solução realmente está direcionada para endereçar desafios, né, das empresas nessa missão de atender o cliente. A gente entende que para focar nesses desafios, realmente a gente vai estar tratando de questão de custos, vai estar tratando de questão de escalabilidade, capacidade de atender em grandes volumes, né, e preferentemente crescer cada vez mais, né, na quantidade de clientes, né, esse é o O fim, intuito. ou o desejo, né, o intuito de todas as empresas, e a gente precisa Sim. apoiar nisso, e garantir a fidelização, ou seja, uma experiência de uma qualidade tão alta que o cliente queira permanecer fazendo negócio com a empresa. Então, isso todas as empresas têm como desafio. Se você pensar como atender ou tratar ou endereçar esses desafios todos dentro de uma plataforma, apoiar as empresas utilizando uma plataforma, definitivamente sem inteligência artificial a gente não vai conseguir esse fim, atingir esse objetivo. Então, a IA, dentro das soluções que a NICE fornece, está muito focada nessa questão, né, em garantir uma capacidade de escalar o atendimento, né, garantir uma capacidade de trazer recursos de qualidade para fazer, ou trazer mais qualidade nesse processo de atendimento, e assim garantir a fidelização e a melhor experiência do cliente. E Então, é aí, um falando pouco. do. Exatamente, né? E aí, falando a fidelização do cliente, né? E esse cliente que é o bem mais precioso de uma empresa, e assim, conhecê-lo quase que de maneira personalizada, né? Porque a gente descobre, olha só, a gente descobre que cada um é único, né? Então não tem a Uhum. receitona do bolo que vale para todo mundo, vamos dizer assim, né? Então, quase questão de personalizar é fundamental. De que maneira a IA consegue entender o comportamento deste cliente, né, do cliente, antes de uma interação chegar ao contact center? Bom, para a gente entender o cliente, a gente precisa ter dados, né, sobre ele, a gente precisa de alguma maneira capturar
eventos, características, mesmo a jornada anterior desse cliente ou a jornada histórica desse cliente o máximo possível, pelo menos no tempo em que ele já esteja se relacionando com a empresa, né? Qualquer informação que a gente puder trazer vai permitir que a gente consiga personalizar de forma mais adequada esse atendimento ou ser mais resolutivo naquilo que vai atender a necessidade desse cliente. Como que a gente faz isso sem recursos computacionais, sem inteligência artificial? A gente teria que ter praticamente um funcionário, né, um representante para cada cliente estar acompanhando esse cliente no seu dia a dia. Isso não é viável, não é possível, né? E as empresas têm tentado ao longo do tempo tratar isso só com o fornecimento de informações para os agentes e para os representantes, né, no momento em que o cliente chega, por exemplo, no contact center, mas a gente sabe que isso não é escalável, da mesma maneira que eu não consigo ter tempo suficiente durante o processo de atendimento, mesmo que ele seja um processo humano e super personalizado, de percorrer todas essas jornadas e tomar as melhores decisões para atender esse cliente. Então, a IA é fundamental para poder aproveitar essa quantidade de dados que hoje a gente consegue capturar. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem condições hoje de capturar informações sobre a jornada do cliente, mesmo antes dele chegar no contact center, lá no digital, e a gente entende, inclusive, que a experiência do cliente, do ponto de vista de plataforma de atendimento, começa lá onde ele inicia a sua jornada, inicia a sua busca por informação, por produtos, por serviços, e isso, com certeza, hoje não acontece mais só quando o cliente pega o telefone ou abre um chat para falar diretamente com a empresa. Começa pela pesquisa, né? Na internet, no website, no aplicativo móvel, no Google, onde for, né? Muito bem. A gente nem imagina, né, assim, e agora imagina, então, como é que é. E aí, o que que é quero que você explique, porque sei que isso aí é peculiar aí da NICE, né, não sei nem se peculiar seria a palavra, isso é exclusivo aí de vocês, né, que é o CXI, que é quase uma série, né? É quase uma série. A gente tem brincado com isso, né? O evento da NICE em Nova York foi CX and the City. Ah, muito bem. Então, por favor, aqui estou super curiosa também para saber. Bom, CXI é uma sigla, né? Customer Experience Interactions. Na verdade, é uma abordagem que a NICE desenvolveu e que tem a missão de gerenciar todas as interações de cliente a partir, como eu estava comentando antes, né? Do início da sua jornada, né? Independente de onde ela começa. E normalmente, também como a gente comentou, ela começa antes de chegar no contact center. E o CXI, essa abordagem, ela busca realmente evitar essas deficiências que as abordagens tradicionais, que só começam a apoiar o cliente quando ele já bateu na porta lá de um agente ou de uma URA ou de um processo de atendimento direto dentro dos mecanismos que são oferecidos pela empresa no website ou no aplicativo móvel, que a gente consiga realmente antecipar esse momento em que a gente já consegue começar a condução dessa experiência do cliente. Então, é um pouco disso que significa, né, que está embarcado dentro desse conceito de CXI, e que a ideia é fornecer o máximo possível, né, dentro das capacidades da empresa, uma experiência que seja fluida, que seja consistente, que faça sentido para o cliente e que seja coerente também com os objetivos de negócio, com a persona, né, da empresa, com aquilo Sim. a que ela se propõe a fornecer, né. Sabe, eu falei desse jeito, assim, que parece até um merchan, né, do tipo, conta, mas é porque, de fato, né, o que a gente vê é o customer experience, mas com esse interactions aí,
de fato, para mim, principalmente aqui, foi novidade, adorei saber. E aí, qual que é o papel do contact center em uma estratégia de Customer Experience Interactions? Como que É, é? a gente não extingue o contact center, a gente nasce no contact center, né? O CXI ele só expande um pouco, né, a atuação, a responsabilidade do contact center, até como orquestrador dessa gestão da experiência na jornada que se inicia mesmo antes, né, do que seria o call center, né, os domínios tradicionais do contact center. Por que a gente fala nessa expansão e por que ela é necessária? Primeiro, porque os mecanismos de contato com o cliente se expandiram muito nos últimos anos. Antes a gente tinha Sim. lá, né, a loja, tinha a agência, tinha o call center, e com a transformação digital e a aceleração que a gente passou durante a pandemia, praticamente todos os mecanismos de interação estão disponíveis hoje no digital e em redes sociais, em plataformas que nem Sim. necessariamente são de domínio da marca, da companhia, da empresa. O que acontece com isso? A gente tem muitas iniciativas foram acontecendo dentro das organizações para incluir, adicionar esses novos canais ao longo desses últimos anos, mas nem sempre elas estavam associadas à área de atendimento ao cliente, à área do contact center. E Ana, quem é que sabe cuidar de métricas de qualidade de atendimento, de processos, né, de atendimento, de garantia de nível de serviço, né, de Aham. controle, né, dessa experiência do cliente? É o contact center, né? Uhum. É essa entidade dentro da organização que hoje melhor representa o expertise de dominar a experiência do cliente. E essa área muitas vezes estava fora, né, desses processos de adição de novos Exatamente. canais, né? Às vezes ficava com o marketing, que tem seu papel, que é super importante, mas que Mas não não é. abraça, Uhum. né? Sim. Não tem a experiência e a maturidade realmente de todos os processos que estariam envolvidos, idealmente, ao você abrir um canal de fornecimento de serviços ou de interação com o cliente. Isso que você está falando é muito interessante, Ingrid. Parece que ficava tudo disseminado, né? Dividido É, ali. Cada um ia fazendo um papel, uma função que depois não tinha entrega perfeita, né? Não, é. não era possível mesmo, né? Então, realmente, isso E é no bastante fundo, né, essa interessante. jornada do cliente que a gente tanto quer mapear, entender, né, conduzir, ela ficava fragmentada, né, muito Exato. fragmentada, e Exato. parecia que a gente estava falando com um monte de empresa diferente, embaixo do Exatamente, mesmo amiga. nome, da mesma Não é marca, né. possível, né? E às vezes até como assim, trabalhando numa empresa né, que já funcionou assim, e como uma cliente, gente, não é possível essas pessoas estarem na mesma empresa, né? Assim, É, se a gente é o cliente, pensando na jornada, e aí você traumatiza para, nossa, fidelizar então fica bem é. longe disso, né? E assim, uma curiosidade. Não sei até se você consegue. É uma estimativa só, né? Assim, porque a gente sabe que isso não está tão distante, né? Você até falou, veio ali na pandemia, veio mostrando mesmo a necessidade, e mostrando realmente que o negócio precisa acontecer, ele é real, não vem substituir nada, pelo contrário, né? Meu Uhum. Deus, só vem agregar. Mas assim, tem como falar assim, em números, por exemplo, de empresas? Existem algumas empresas, de 100 empresas, Uhum. enfim, que tem assim um número que ainda não consegue enxergar isso como Olha, agregador? eu acho que hoje já é uma É, unanimidade essa tá. necessidade, né, de você ter a omnicanalidade sendo implementada, né, de verdade dentro das empresas. Está todo mundo muito preocupado com isso. Muito poucas empresas conseguiram avançar o suficiente para se sentirem razoavelmente satisfeitas. Todas elas estão numa trajetória. E eu acho que daqui para frente, mesmo empresas que já estejam muito maduras na omnicanalidade, tem que ter em mente
que novos canais, novos mecanismos, novas redes sociais vão surgir, né? Então, não é um processo que a gente termina, né, de executar, é um contínuo, né? Assim como, Bem contínuo, né? Assim como os processos vão sendo Sim. sempre revisados, novos produtos, novos serviços, novas demandas de mercado. Então, daí a gente entra na cadência normal da transformação constante, né? Constante, exatamente, né? Ai, que loucura, né? Mas é isso aí. Viva o mundo, viva a tecnologia, é isso aí. São os tempos, né? Daqui para frente é só para frente mesmo, né? Não tem como. Ingrid, amando o papo, mas já vai aqui para a última pergunta do Minutos Corporativos, que é sempre a seguinte: se você pudesse conversar com alguém, Ingrid, qualquer pessoa, até quem não está mais entre a gente, né, nesse plano, enfim, que a gente acredita, com quem você conversaria e por quê? Bom, se é um pedido, né, eu acho que fica fácil da gente acabar querendo falar com alguém ou muito distante ou alguém que já não está mais aqui. O meu pai é um cara que eu gostaria de conversar com ele, né, sempre teria vontade de conversar com ele. E uma pessoa que com certeza foi muito inspiradora para minha carreira, né, para minha vida e que era dessa área, né, de tecnologia É também. mesmo, que legal, que bom. E que eu acho que teria sempre tinha alguma coisa boa para agregar, né, e ideias novas, maneiras diferentes de ver a mesma coisa, né, que a gente às vezes está muito enfocado e está muito viciado, né, num caminho ou num modelo, né, de análise, e ele sempre tinha algum mecanismo aí para a gente sair um pouco fora e ver de novas perspectivas o mesmo problema. Acho que é isso que a gente faz todo dia, né? Exatamente. Ele já se foi há tempos? Já, Saudade é já, já, grande? já faz vários anos, sim, Ah, então faz, teria bastante coisa para conversar de verdade, né? sim. Ah, que lindo. Eu também amaria conversar com o meu, sim, sinta-se abraçado e obrigada por dividir isso com a gente. E com certeza ele está muito, Obrigada, muito orgulhoso de você e de tudo que você obrigada. vem fazendo. Ingrid, eu amei. Olha, nosso papo foi rápido até demais, né? Voou, né? Não é? Mas eu desejo que essas informações cheguem a quem precisa ouvir. E eu espero também que você volte mais vezes para o FutureCon por elas. É, a gente tem um evento no final do ano, né? A gente contempla assim, né, a jornada do cliente Uhum. FutureCon lá em outubro no nosso evento, mas né, no ano inteiro, assim como o Minutos Corporativos, a gente tem outros produtos também, então sinta-se em casa e sinta-se à vontade sempre, bem-vinda e muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Ana. Adorei a conversa e espero ter contribuído aí um pouquinho para a criação de ideias e para a revisão dos cenários todos que a gente tem aqui. Ah, com certeza. E você que está nos acompanhando, muitíssimo obrigada pela sua audiência. E não perca os próximos episódios do Minutos Corporativos e vai nos seguindo nas redes sociais. Obrigada e até breve.